Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e serei a professora de língua portuguesa de vocês hoje, do 7º ano. Antes de começarmos, gostaria de apresentar a Aline, que fará a nossa tradução para Libras hoje, certo? E queria lembrá-los que nossas aulas, elas estão no nosso canal do YouTube, Educa Recife. E nós também temos agora um aplicativo maravilhoso, Educa Recife, que está disponível em todas as plataformas para que vocês baixem, certo? Tanto para Android quanto para iOS. E se vocês não quiserem ter o trabalho de ir lá na loja do aplicativo, vocês podem somente fazer o quê? Apontar aqui o seu aparelho para a tela e baixar pelos QR Codes, certo? E aí, por que seria tão importante fazer isso? Por quê? Porque nós agora temos o chat, a interação, não é isso? E aí, eu queria, para quem está aqui hoje no nosso chat, a professora Adriana, de língua portuguesa, que fará aqui essa nossa interação, certo? Bom, olá, professora Adriana, como é que você está? Vamos dar um oi para ela, para que ela se apresente e fale com vocês, tá certo? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com a professora Camille, essa professora maravilhosa aqui, não é? Pronta, a postos para dar uma aula para vocês. Então aproveitem, estou aqui ligadinha, tá? Conectada para ver aqui o nome da escola, o nome de vocês, o nome da professora de vocês, para a gente interagir, tirar dúvidas, tá? Então pode colocar aqui o questionamento que vocês quiserem fazer, né? Se não der tempo, a gente responde na próxima aula. Estamos juntos, tá, pessoal? E hoje, meus amores, vamos fazer o quê? Estudar um pouco mais sobre carta, mas a gente não vai ficar naquela de carta de solicitação, nada de novo, não. A gente vai fazer, na verdade, um passeio, certo? Um tour, um passeio guiado por mim, pelos vários tipos de carta, tá certo? Então, aqui eu trouxe aqui uma telinha pra gente pensar no que a gente vai fazer, tá certo? Então, ó, o que é a carta? Que é isso que vocês já estão cansados de saber, né? Ó, carta ou correspondência está entre os gêneros mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero é a existência de um emissor e um receptor. Então, a gente pode dizer que a carta é um gênero dialogal também. Só que esse diálogo ele não é instantâneo. Eu escrevo a carta, por exemplo, mando para a professora Adriana e ela me responde depois de um tempo. E a gente tem esse lapso temporal, né? A gente tem esse gap temporal, que faz com que seja um gênero peculiar. E aí a gente tem uma estrutura para isso, que a gente já estudou, né? Data, corpo do texto, emissor, assinatura, saudação, remetente. Tudo isso vocês já estão mais do que sabidos. Mas, ó, e com a tecnologia, o que é que aconteceu com a carta, gente? Vocês sabem me dizer isso? O que é que aconteceu com a carta agora que temos uma tecnologia imediata? Porque a internet faz com que tudo seja mais rápido e imediato, e a comunicação aconteça de maneira quase instantânea, não é? Então, ó, com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão e deixou... Passou por um processo de adaptação na forma de transmissão que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail. Há 3 tipos básicos de carta, independentes da maneira como será transmitida. A correspondência oficial, que é aquela que vai circular nos meios oficiais, não é? A correspondência pessoal, que é aquela que você vai falar de si, ou vai solicitar algo para si, ou pedir algo para... Mas tem esse caráter personalístico. Porque a gente vai ver que as cartas oficiais, elas não têm necessariamente... Não é um emissor pessoal. Então, você tem que ter um outro trato com a linguagem, um outro cuidado na construção da carta. Os elementos precisam ser realmente respeitados. Coisa que na carta pessoal, na correspondência pessoal e, portanto, mais informal, a gente não tem tanto
essa preocupação excessiva, né? E a gente tem a correspondência comercial, tá? Então, qual seria a carta pessoal? Acho que a gente já viu bastante, mas vamos ver de novo, ó. As cartas pessoais, elas não seguem um modelo pronto. Isso por quê? Porque são personalíssimas, né? Nelas, o texto reflete as intenções do remetente ao destinatário. Ainda assim, a coerência textual é recomendável como forma de clareza à mensagem enviada. Quando enviadas pelo correio físico, em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita, que a gente chama de a saudação inicial, e o selo da empresa, a data do despacho. O selo da empresa aqui é a empresa que está circulando com as cartas, tá, gente? Essa forma de envio, porém, é menos utilizada. Por quê? Eu pergunto para vocês, isso é uma pergunta realmente séria. Quantas cartas vocês já receberam nas suas vidas? Porque eu, ao longo dos meus 30 anos, eu recebi uma carta pelo correio. Mas boletos, sempre. Por quê? Porque essa maneira de comunicação, essa forma de comunicação, a gente perdeu um pouco pelas vias oficiais de você escrever longas cartas para outras pessoas, né? Claro que a gente ainda escreve carta. Eu escrevo cartas, mas eu não mando pelo correio. Geralmente eu entrego em mãos as cartas pessoais, porque são um jeito um pouco diferente da gente demonstrar alguns afetos, né, gente? Mas as cartas pessoais. Vamos aqui perguntar à professora Adriana quantas cartas pessoais ela já recebeu na vida. Professora Adriana, quantas cartas você já recebeu na sua vida? Ah, pessoal, carta é um gênero que eu amo e assim, já recebi muitas. Olha. E tem uma caixinha, sabe, lá que é de recordação de cartas que recebi de amigos, de alunos. Então, comecei cedo, assim, 18 anos da aula, e então eu tenho guardado recordações assim de alunos que passaram na minha vida. Eu gosto de receber carta, tá? Então, amo carta. Que lindeza! É isso, gente. A gente que é professor, a gente gosta de receber um afeto, uma cartinha, dizendo, professora, você é ótima, aprendo muito com você. É sempre um bom caminho. Eu também tenho a minha própria caixinha de cartas e cartões, e eu guardo coisas assim, de muito, 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 muito tempo. Mas a carta pelo correio, a gente não tem mais tanto, né? Essa carta pessoal pelo correio não é tanto mais um hábito. Enviada por e-mail, porque agora a gente faz o quê? A gente troca e-mails. A carta, ela acabou sendo um pouco substituída no âmbito pessoal, tá, gente? Pelo e-mail, porque é mais barato, é mais rápido. Então, a resposta, ela chega mais rápido porque não tem esse tempo, né, do espaço. Esse tempo da demora. A carta pessoal já traz no topo a data em detalhes, inclusive o horário do envio. Então, no e-mail, a gente já não precisa datar. Coloca Recife, 5 de outubro de 2021, por exemplo. Ou Recife, 7 de setembro de 2020. A gente não precisa colocar a data, porque a data já está no e-mail, já está registrado. E o corpo do texto é inserido no espaço padrão do programa, onde é escrito. Os programas também facilitam o armazenamento da mensagem. A gente sempre pode consultar. É como se a caixa de e-mail fosse essa grande caixa de recordação que a gente tem, né? Só que no âmbito digital. Então, sempre que a gente precisa consultar, a gente pode só buscar, né, na lupinha do e-mail, do servidor que vocês prefiram. Por exemplo, buscar pelo assunto. Eu, de vez em quando, faço uma pesquisa nos meus e-mails de, assim, trabalhos de faculdade e tal. Aí eu sempre procuro lá na lupinha e eu acho. Então, meio que o e-mail é uma caixa de recordação das cartas, também é onde a gente pode guardar algumas outras coisas, né? E a carta argumentativa? Essa aqui a gente já viu bastante. A gente já viu carta de solicitação, já viu carta de reclamação, que são cartas que o quê? Exigem o quê? Um argumento. Exigem uma defesa do ponto de vista, não é? Então, além do texto dissertativo argumentativo, a carta argumentativa, embora menos usual, também pode ser exigida em exames para ingressos em universidades ou concursos públicos. E aqui a gente está falando daquele modelo de carta que você precisa argumentar a seu favor, dizendo, prezada universidade,
quero que vocês me aceitem porque sou uma boa aluna, porque me interesso por pesquisa, porque cumprirei todos os fatos, porque sou legal, interessante e etc. Então, você vai argumentar ao seu favor. Concursos públicos também. Alguns concursos, uma das etapas é justamente uma carta argumentativa, um texto argumentativo. A principal diferença entre os dois modelos de gênero textual está no fato de que o texto dissertativo argumentativo é dirigido a um receptor universal, né? Enquanto a carta argumentativa é destinada a um receptor específico. Ambos têm como objetivo o quê? A persuasão. Por quê? Porque o argumento é um recurso persuasivo. Então, sempre que a gente pensar em uma carta argumentativa, a gente vai pensar aqui. Uma das principais funções é justamente a persuasão. Quando ele traz aqui o texto dissertativo versus a carta argumentativa, e aí fala do destinatário, a questão é que quando vocês produzirem, por exemplo, um texto para o Enem, para o vestibular, vocês não vão endereçar esse texto à universidade. O leitor ele é universal, você precisa convencê-lo, mas de maneira universal. E na carta você precisa do quê? Do destinatário, você precisa marcar essa pessoa. Estamos entendendo, estamos compreendendo? Eu espero que sim. Ó, a carta argumentativa é composta pela saudação inicial, introdução, desenvolvimento, conclusão e despedida. A carta aberta é um outro gênero que a gente não viu ainda, mas está entre os principais instrumentos de participação política. É uma maneira de demonstrar de forma clara um problema, um assunto ou tema de interesse coletivo. Então, se vocês se incomodam com algo da cidade, do seu bairro, da sua escola, você pode sugerir uma produção de uma carta aberta, que seria esse gênero de você ter um destinatário mais amplo e um emissor também mais amplo, né? Como o gênero textual obedece os critérios do texto argumentativo, mas tem caráter mais amplo que a carta argumentativa, por quê? Porque é destinada à coletividade. Então, carta aberta dos alunos da escola, carta aberta para os alunos da Escola Municipal de Aulas Digitais. Então, o remetente ele não é direcionado, ele é universal. O emissor também não é. O remetente também não é individual, podendo ser um grupo de pessoas, representantes, sindicatos ou associações. Então, vocês poderiam, por exemplo, não estou incitando, viu, gente? Estou aqui mostrando como poderia ser. Vocês poderiam ter um grupo de representantes, por exemplo. Imaginemos a situação de uma escola, né? E aí vocês talvez quisessem pleitear mais tempo de intervalo. De recreio, quem não, né? O sonho de todo estudante. E aí vocês podem fazê-lo através de que gênero? Da carta aberta. Então vocês poderiam selecionar representantes, redigir a carta, e essa carta ela vai ser uma carta aberta porque ela vai ser, geralmente ela é divulgada para que todo mundo ali leia. Então vocês poderiam endereçá-la a quem? À direção da escola, aos professores ou a todas as pessoas da escola. Tranquilo? Professora Adriana, será que a gente tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Será que eles gostaram da ideia de pleitear mais tempo de intervalo? Professora Camille, eles estão aqui ligadinhos na sua aula, prestando atenção. Temos Vitor, temos Gabriele. Eu estou perguntando aqui o nome da escola deles, da professora. E aí eles estão tão conectados aí com você, que estão nem respondendo no chat. Então isso é maravilhoso saber que vocês estão aí, não é? Qualquer dúvida, qualquer interação aqui vocês podem fazer, que eu passo aqui a pergunta para a professora Camille, né? Tá certo? Gente, um beijo, então, quem está assistindo. Não esqueçam, qualquer dúvida, vocês dão um toque no chat e a gente resolve. Já que não temos dúvidas, eu acho que estou presumindo que estamos todos no mesmo lugar, né? Entendendo tudo, vamos continuar.
Então, ó, temos a carta de candidatura, que é utilizada para comunicar a alguma autoridade sobre o desejo de candidatar-se a algum cargo ou função. Então, eu poderia querer me candidatar a vereadora, por exemplo, e eu poderia produzir essa carta de candidatura. Temos a carta de apresentação, que é utilizada para fazer uma apresentação de uma pessoa, uma carreira ou um projeto, por exemplo, algum destinatário de interesse. Temos a carta de desculpas, que é utilizada para quê? Para expressar um pedido de desculpas. Você fez alguma besteira, aí você manda uma carta pedindo desculpas, explicando seu ponto de vista, né? E temos a carta de amor, que eu acho que todo mundo já escreveu uma carta de amor. Nem que seja para os pais, para os avós. Eu fui a adolescente emocionada que escrevia milhares de cartas de amor. Milhares, assim. Recebi poucas, mandei muitas, porque assim é a vida. Então, ó, para fazer uma boa carta, e aí vamos, porque a gente vai voltar para esse tópico da carta de amor, tá? Segurem aí, que a gente vai ler cartas de amor de pessoas famosas, porque famosos também amam, artistas também amam. Então, ó, para fazer uma boa carta, o que é necessário? É necessário considerar todos os elementos contextuais que envolvem a comunicação. Então, vocês precisam se atentar ao contexto. Quem vai receber a carta? Quem é você que está enviando a carta? O que você quer? Para você adequar a linguagem, então você tem que ter esse cuidado, né? Você tem que tomar cuidado com as informações, os argumentos, sejam convincentes, gente. Por favor, sejam convincentes, exercitem a persuasão, né? E tomem cuidado com a economia verbal e a clareza. Por isso que a gente precisa estudar o quê? Coesão, coerência, operadores argumentativos, porque são elementos que ajudam a nossa escrita ficar mais fluida, né? Mais compreensível. E aqui eu trouxe assim, algumas dicas. Inicie a carta com a marcação do local e data. Identifique nome, cargo e instituição do destinatário, se necessário. Utilize um vocativo para marcar o início. Do mesmo jeito, se despeça. Se for uma carta formal, apresente uma linguagem direta, evite muitas voltas, muitas informações. Sejam focados, sejam claros. Se for uma carta pessoal, organize suas informações. Acrescente anexos sempre que necessário. Assim, de seu nome, despeça-se, tá? Porque agora vamos chegar à parte o quê? Da fofoquinha amorosa, que é aquela parte que todo mundo gosta, né? Vamos ler cartas de amor. Na verdade, 2 só, né, gente? Porque o tempo é curtinho. Por mim, eu colocaria aqui umas 10, porque falar de amor é bom demais. Então, ó, vamos começar com a de Frida Kahlo, que foi uma pintora mexicana, conhecida pelos seus retratos, autorretratos, e obras inspiradas na natureza e artefatos do México. As suas pinturas tinham frequentemente fortes elementos autobiográficos e misturavam realismo com fantasia, então o uso das cores, a expressividade. Vamos ver a carta que ela mandou para o seu companheiro Diego Rivera, que também era um artista. Então, Diego, meu amor. Então a gente tem aqui um vocativo. Diego, temos meu amor também. Se lembre que assim que você terminar o afresco, nós estaremos juntos para sempre, de uma vez por todas, sem discussões ou outras coisas, somente para amar um ao outro. Se comporte e faça tudo o que Emilu disser. Eu te amo mais do que nunca. Sua garota, Frida. E um pós-escrito, que eu acho que a gente não falou sobre isso. O pós-escrito é o que você escreve depois que você assina a carta. Como se fosse uma observação final. E ela diz, me escreva. Ela aqui abriu o coração, né? Que elementos a gente consegue ver? A gente consegue ver a afetividade. A afetividade no vocativo, ela chama Diego, meu amor, não é? Ela faz planos e aqui ela se mostra vulnerável, né? É uma parcela humana. Porque falar de amor é muito humano. E temos Machado de Assis, nosso casmurro, nosso crítico, cínico, um dos maiores autores em língua portuguesa. Eu particularmente sou, nossa, muito fã. Romancista, cronista, jornalista e crítico literário. Um dos fundadores e cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, certo? E autor dos mais famosos e relevantes romances da literatura brasileira, que eu acho que é um fato incontestável. Mas ele também é um apaixonado. Então vamos ver um trechinho, porque essa carta é longuíssima,
de uma carta que ele escreveu para sua esposa, Dona Carolina, que é realmente bastante emocionante. Ó. Diz a Madame de Staël que os primeiros amores não são os mais fortes, porque nascem simplesmente da necessidade de amar. Assim é comigo. Mas, além dessa, há uma razão capital, e é tu. E é que tu não te pareces nada com as mulheres vulgares que tenho conhecido. Espírito e coração como o teu são prendas raras. Alma tão boa e tão elevada, sensibilidade tão melindrosa, razão tão reta não são bens que a natureza espalhasse às mãos cheias. Vou aqui fazer uma pausa. Observem a construção do argumento. É uma carta de amor. Mas Machado, ele quer convencer a mulher amada que ele a ama. E ele vai elencando os motivos. E ele vai fazendo de maneira o quê? Persuasiva. Ele era um esperto. Ó, vamos lá. Tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como te não amaria eu? Além disso, tens para mim um dote que realça os mais. Sofreste. É minha ambição dizer à tua grande alma desanimada, levanta-te, crê e ama. Aqui está uma alma que te compreende e te ama também. Uma carta dessa, eu já estava querendo o quê? Casar. Porque ele persuade, ele convence a mulher amada de que ela é amada. E que vale a pena investir, assim. Será que eu já fico pensando se já escrevi cartas de amor tão convincentes assim? Acho que não. Mas Machado, ele é bastante persuasivo. Então, além de transportar as emoções, as cartas, elas também foram essenciais para a história, vocês sabiam? Por quê? Porque eram os responsáveis pela comunicação. Qual é a mais famosa carta que a gente pode citar agora, histórica? A Carta de Caminha, que é o primeiro documento oficial do Brasil no início da colonização. Vocês lembram? Vocês já viram em história, eu tenho certeza disso. Mas a Carta de Caminha foi escrita por Pero Vaz de Caminha, quando chegou aqui nas caravelas com Pedro Álvares Cabral em 1500. E ele escreve uma série de cartas, uma carta longuíssima, descrevendo as terras. Então, é o primeiro documento, né? Então, a gente tem a descrição dos indígenas e das primeiras interações sociais, a apresentação das características naturais do território encontrado, entre aspas, aí, né? Do território colonizado, o interesse em encontrar riquezas, sobretudo ouro e prata. Então, tudo isso está na carta. E aí eu trouxe um trechinho para a gente ler, mas não se assustem, nada demais. Ó. Nela, ou seja, na terra, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Gente, não estranhem a linguagem, tá? Porque claramente, claro, é uma carta escrita no século XVI, então o português era diferente. Por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Em suma, que ele está querendo dizer que não tem ouro nem prata, mas que se plantando tudo dá, tem águas abundantes, que precisamos salvar o quê? O povo que aqui está. Mas, e se a Carta de Caminha fosse um e-mail? Se Caminha chegasse por aqui agora, quando já tem internet, já tem e-mail, eu não pensei nisso, mas a autora Ana Elisa Ribeiro, no livro E-mail de Caminha, ela pensa nisso. E eu trouxe um outro trecho, e aí a versão do e-mail. Então, ó. Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães, escreveram a Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra. O que está querendo dizer? Que está comunicando o encontro dessa nova terra. Que agora nesta navegação achou. Não deixarei de também dar disso a minha conta a Vossa Alteza. Assim como eu melhor que puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos o fazer. Todavia, tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual, bem certo, creia que, para a formosentar nem afear,
seja, nem embelezar, nem, né, deixar feio. Aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da mariagem e das singraduras do caminho não darei conta aqui a vossa alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Eu sei que vocês provavelmente não entenderam metade aqui das palavras, porque a construção é diferente, mas e se fosse um e-mail? Será que seria tão diferente assim? Eu acho que sim, ó. Senhor, desculpe aí qualquer coisa, porque não sou quem escreve melhor nessa frota. Mas vão aí as notícias. Achamos terra, tentarei contar exatamente o que aconteceu, nem mais nem menos. Não vou falar da viagem, do atravessamento do caminho, porque os pilotos podem fazer isso melhor que eu. Não rolou dizer, antes porque estávamos sem Wi-Fi, mas vou começar pela partida de Belém. Então, a gente tem aqui uma adaptação da linguagem, do meio, a síntese, né? Mas o conteúdo ele permanece, porque na verdade e-mail e carta são gêneros bem semelhantes. O que muda principalmente é o suporte, né? E aí, o que a gente pode notar de mudança? Essa questão da linguagem, a questão da síntese, a questão do suporte, que é essencial. E a autora, na verdade, ela faz uma reescrita, porque ela imagina uma situação atualizada em relação ao período histórico original da produção da carta de Caminha, além da linguagem, que outros elementos dão a impressão de ser um texto contemporâneo. Que outros? A gente tem aqui, ó, desculpe aí qualquer coisa, o Wi-Fi não rolou dizer, a gente tem uma informalidade na linguagem, né, gente? Aqui, ó, já tinha destacado aqui. Para casa, que tal vocês escreverem uma carta de amor para quem vocês amam? Para alguém que vocês amem. E compartilhem comigo. Para encerrar, gente, eu queria deixar aqui um pensamento de Coralina, tá? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, vamos lembrar aqui, qualquer caminho é caminho, todo caminho é caminho. Então, somente sigamos. Vou passar aqui para a professora Adri, mandar um beijo para vocês e já volto. Bem, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato conosco na próxima aula, ok? Beijos! Então, gente, como sempre, foi um prazer estar com vocês. Um beijo e até a próxima aula.